Olá, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 25 para iniciarmos nesta manhã a nossa Escola Bíblica Dominical. Salmo de número 25. Diz assim, meus irmãos, a Sagrada Escritura, Salmo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. A ti, Senhor, levanta minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, porque se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós pedimos a sua bênção sobre este culto, meu Deus. Queremos suplicar a tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Nós estamos aqui em Cristo Jesus para te adorar. Perdoa-nos, lava-nos com o sangue de seu Filho, e nos dê nesse momento, nós pedimos a graça de adorar somente a Ti, meu Deus, e rogamos, Senhor, que toda idolatria seja derribada e que possamos ter mais conhecimento de Ti neste culto, durante todo esse dia do Senhor, e que possamos agora abrir os nossos lábios em adoração e louvor, através desses hinos, junto com as nossas famílias, Senhor, e o Teu nome santo seja glorificado, não só agora pela manhã, mas também na reunião da noite, em nome de Jesus, e não só na nossa congregação, mas em todas as igrejas na terra, Senhor. Abençoa nossos irmãos em Cristo. Nós oramos assim, Pai, que a Tua palavra seja proclamada em Cristo Jesus, e o Teu povo edificado e abençoado. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor, Cristo, o nome dos nomes. Senhor, Emmanuel.
Vamos orar, irmãos, em gratidão ao Senhor nosso Deus nesse momento. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de nós podermos cultuar o Teu nome nesta manhã, Senhor, de escola bíblica. Sabemos que não podemos nos reunir ainda, Senhor, presencialmente. Estamos usando a internet para, Senhor Deus, cultuarmos a Ti com as nossas famílias. Mas nós agradecemos porque isso é um privilégio, Senhor. Sentimos falta do culto público, mas anelamos por ele, mas agradecemos porque cremos que mesmo nisso o Senhor está nos ensinando até a amar mais o culto público. Muito obrigado por essa semana cheia de bênçãos, de misericórdia, de cuidado, de livramento nesses dias maus e difíceis. E obrigado porque até aqui tem nos ajudado. Mas acima de tudo, Senhor, nesse domingo mais uma vez nós lembramos de que o Senhor morreu na cruz por nossos pecados, que nos amou eternamente, que nos chamou pelo Espírito e nos deu a filiação, nos justificou, nos santificou. És o nosso Pai, deste-nos o Teu Espírito santificador e hoje podemos Te amar, Te adorar e queremos viver para Ti, para a Tua honra e glória. Esperamos o céu, esperamos a glória, esperamos o reino. Ó Senhor, bendito seja o Teu nome. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor seja cada vez mais engrandecido na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, ao Senhor o Salmo de número 46. Louvemos ao Senhor. Deus é nosso refúgio, nosso abrigo contra o mal, socorro bem presente quando em tribulação. Não hemos de temer até se a terra estremecer, e nem que os montes se abalem do seio do mar. Ainda que as águas venham a tumultuar, também os montes se estremeçam com fúria total. Um rio a que alegra bem a cidade de Deus, o santuário das moradas no mais alto céu, e no seu meio Deus está, jamais se abalará, porque o Senhor aguardará desde o amanhecer. Os reinos podem se abalar, nações podem bramar, dissolução na terra, a voz de Deus provocará. O Senhor dos exércitos está conosco aqui, refúgio nosso sempre é o Deus de Israel. Ó, vinde contemplai as obras do Senhor Javé, que assolações efetuou no espaço terreal. Ele põe termo à guerra e tanto o mundo até os confins. O ar que a lança quebra, queima os carros do calor. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Sou exaltado entre as nações da terra, o grande ser. O Senhor dos exércitos está conosco aqui, refúgio nosso sempre é o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos está conosco aqui, refúgio nosso sempre é o Deus de Israel. Vamos fazer, meus irmãos, a leitura da Sagrada Escritura. Nós estamos lendo o livro de 1 Samuel nas manhãs, né, de Escola Bíblica Dominical. Vamos ler então o capítulo 5 nesta manhã. 1 Samuel, no capítulo 5,
Vamos ler então a preciosíssima Escritura Sagrada. 1 Samuel, no capítulo 5, meus irmãos, diz assim a santíssima palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus, 1 Samuel 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas nas suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem o sacerdote de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Por isso, enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feria os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus, do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Que Deus nos abençoe, irmãos, com a leitura da sua santíssima palavra. Vamos cantar, meus irmãos, nesse momento, o último hino deste momento do culto, e logo em seguida nós vamos meditar na santa palavra do Senhor. Vamos cantar Aleluia, salvação e glória. Louvemos ao Senhor.
Amém, meus irmãos. Vamos fazer a leitura para a nossa meditação nesta manhã de Romanos capítulo 13. Vamos ler então a Sagrada Escritura. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Porque é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém e amém. Vamos orar, irmãos, a Deus. Ó Senhor, por sua grande misericórdia, nos dirija nesse estudo, para que nós possamos, Senhor, conhecer a tua verdade, a tua palavra, e saber como nos conduzir nesses dias, para a honra e glória do teu nome, e para o bem, Senhor, dos que estão em nossa volta, especialmente do teu povo. Em Cristo Jesus nós oramos assim, pedindo perdão dos nossos pecados em Jesus. Amém e amém. Nos abençoe, Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, eu gostaria de meditar um pouco com vocês sobre um tema que precisa ser tratado. Os irmãos sabem que, principalmente os que me acompanham, nos acompanham na congregação já há anos, que sempre que acontece alguma coisa de grande importância no mundo ou no país, especialmente no nosso país, nós temos procurado trazer uma reflexão bíblica para orientar a igreja, direcionar a igreja nas Escrituras conforme a vontade de Deus, para o nosso bem, para a glória de Deus. Inclusive, nesta pandemia que nós não estamos podendo nos reunir, na verdade, todos os estudos, as reflexões na semana que nós temos feito, nós temos procurado direcionar exatamente a isso, a nos guiar, não é, nas Escrituras sobre como nós devemos viver, reagir nesses dias de pandemia, para a glória de Deus, para a nossa consolação, para o nosso descanso, né? Mas, sexta-feira aconteceu um fato bastante importante para o nosso país, que foi a saída, a demissão, né, do ministro Sérgio Moro, né? Então, Sérgio Moro saiu do governo, se demitiu, né? Abandonou o ministério, deixou o ministério, se demitiu, e nesse seu ato ele fez acusações bastante graves contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. E as acusações, irmãos, são sérias, muito sérias, né? E precisam ser investigadas. Basicamente, que o presidente ele procura ou tenta interferir nos trabalhos da Polícia Federal, o que é muito errado, né? Não pode ser assim, e, portanto, atrapalhando as investigações e assim por diante. Então, basicamente, essa é a acusação, né? Então, o ministro Sérgio Moro fez um pronunciamento bastante ali contundente e muito ali, né, cheio de
podemos dizer assim, revelações bombásticas, né? E isso causou realmente uma crise política, né? Na verdade, a crise política já vinha antes ali se instaurando entre o presidente e o ministro, o seu ministro. E isso, meus irmãos, dentro de uma situação de pandemia. Na verdade, nós estamos vivendo essa crise política. Junto com essa crise política, nós estamos vivendo já a crise sanitária com a pandemia, e junto com ela, ou consequente a essa crise sanitária, nós estamos vivendo já uma crise econômica. Então, na verdade, é uma crise tríplice, né? No momento, então, em que precisaríamos realmente de uma unidade para combater esse vírus e para combater a crise econômica, nós temos ainda agora essa crise política, né? E é muito importante nós observarmos em como os cristãos eles devem reagir diante disso. Eles devem reagir biblicamente. Eles devem reagir segundo as Escrituras Sagradas. Ainda que brevemente, irmãos, eu não quero me demorar muito, mas eu gostaria de deixar aos irmãos alguns princípios exatamente para a nossa reação bíblica diante dessa crise política em que nós estamos passando agora, né? O presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito dentro de uma defesa, né, de uma pauta conservadora, uma pauta pró-vida, contra o aborto, a favor da família, então defendendo causas conservadoras, e isso trouxe aí a adesão de muitos cristãos de várias linhas, cristãos católicos, pentecostais, neopentecostais, de igrejas históricas e mesmo reformados, né, que viram em Jair Bolsonaro aí um candidato que defenderia então essas causas, vamos dizer assim, que estão mais de acordo mesmo com as Escrituras Sagradas, e são causas aí, irmãos, conservadoras, né? E outro grupo também de eleitores, evidentemente, votou em Bolsonaro devido ao antipetismo, devido também à questão da corrupção, pela grande corrupção que aconteceu nos governos do PT, as denúncias, as prisões, a Operação Lava Jato e assim por diante. E aí está um detalhe muito interessante, porque, vamos dizer assim, a figura, né, principal ali da Operação Lava Jato é exatamente o ministro Sérgio Moro. E dentro de toda essa questão, quando Jair Bolsonaro ganha, né, é eleito e toma posse, ele convida exatamente Sérgio Moro para ser o seu ministro da Justiça. Então, exatamente agora, este ministro, né, e é um homem realmente que tem, vamos dizer assim, um grande respeito e popularidade da sociedade, Sérgio Moro, e respeito exatamente por ter feito um trabalho de justiça, de investigação e de condenação de criminosos. Exatamente este ministro, esse homem respeitado, que agora acusa Jair Bolsonaro de atos, irmãos, na verdade, de atos muito, digamos assim, incompatíveis, né, com a honestidade e com o cargo que ele assume. Então nós estamos vivendo exatamente, irmãos, essa situação agora. Como reagir a isso? Evidentemente, irmãos, como eu disse, Bolsonaro ele foi eleito tendo a adesão de cristãos, né, que colocaram nele, depositaram nele ali a sua confiança, o seu voto, pelas causas que ele dizia defender, que ele anunciava e assim por diante, né, diz defender até hoje, né? E essas pessoas, elas estavam ali, então acreditaram, votaram e assim por diante, né? E agora aparece esse escândalo, né? Essa crise política, e é só uma crise na verdade o governo tem passado por várias crises, várias situações difíceis, e como eu falei, dentro dessas outras crises, então nós vemos essa tríplice crise, como eu acabei de dizer, uma crise sanitária, econômica e agora política, irmãos. Como nós cristãos podemos reagir diante disso? Eu gostaria de deixar alguns princípios das Escrituras Sagradas, meus irmãos, para nós meditarmos, exatamente aqui em Romanos capítulo 13, que é o texto clássico, nós podemos dizer assim, quando o assunto é magistrado civil, autoridades superiores e assim por diante. Há alguns princípios aqui que nós devemos seguir, irmãos. O primeiro princípio que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que vão nos orientar realmente para a nossa reação apropriada diante dessa crise política, é nós entendermos claramente, meus irmãos, que todas as autoridades, elas têm a sua legitimidade em Deus, né? Então, quando o apóstolo Paulo diz,
toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, consequentemente, o que legitima uma autoridade é Deus. Nós acreditamos como cristãos, conforme aqui a Escritura Sagrada nos apresenta, que Deus, o Senhor, institui as autoridades e que dele vem realmente a autoridade dos governantes, e por isso que nós devemos obedecê-los. Paulo diz claramente no verso 2: por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistirão sobre si mesmos à condenação. Ora, meus irmãos, isso aqui nos leva então realmente ao princípio, né? Que tudo que o cristão faz é por causa de Deus. Eu tenho sempre procurado dizer que aqui Paulo, ele eleva o motivo da nossa obediência às autoridades o mais alto possível, ou seja, Deus. E se nós pegarmos todo o contexto, né, a carta aos Romanos, ela se divide em duas partes, como as cartas de Paulo normalmente, uma parte teológica, uma parte prática, uma parte teológica apresentando a doutrina e uma parte prática apresentando o modo de viver de acordo com essa doutrina. No capítulo 12 nós temos que Paulo ele nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então toda essa parte, na verdade, prática é um culto a Deus. Vocês foram tirados do pecado, Romanos capítulo 1 ao 3, pecado, Romanos capítulo 4, a fé, capítulo 3 ainda, a propiciação em Cristo Jesus, no sangue de Jesus, que nos purifica do pecado, capítulo 4, a fé, capítulo 5, ali, até o 8, então, a obra da justificação, da santificação, da mortificação do pecado, e o capítulo 9 ao 11, Paulo trata da questão de Israel. Então, fomos tirados do pecado e fomos trazidos para Deus em Cristo Jesus, reconciliados, santificados, purificados, e agora para vivermos uma vida para Deus, ou seja, antes nós vivíamos uma vida contra Deus, agora nós vivemos uma vida para Deus, nós vivemos uma vida de culto, nós vivemos uma vida de adoração. Antes nós vivíamos uma vida em que os nossos deuses, tínhamos muitos deuses e muitos ídolos, mas hoje nós vivemos para o Senhor em Cristo Jesus, o culto racional, uma vida de adoração a Deus, uma vida de piedade, uma vida de culto ao Senhor. É dentro desse contexto, meus irmãos, que a palavra de Deus vai colocar a questão das autoridades. Ora, que portanto as autoridades, nós obedecemos a elas como culto ao Senhor. Nossa adoração, nosso louvor está aí ao Senhor em obedecer às autoridades, porque o Senhor as instituiu, meus irmãos. Observem que quando nós pensamos, por exemplo, no Sermão da Montanha, quando nosso Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, o Senhor Jesus está dizendo que a igreja ela vai operar, né, essa salinidade e essa iluminação no mundo, que é oposto a essa salinidade e oposto à iluminação. Então, quando Cristo diz que nós somos sal, ele está dizendo, na verdade, que nós estamos ali, irmãos, dando ali o sabor, porque é isso que o sal faz, né? Levando o sabor do Evangelho, da Palavra de Deus, ao mesmo tempo que nós estamos, como também o sal faz, contendo a corrupção. Nós somos luz, nós estamos iluminando, nós estamos levando a verdade do Evangelho, tirando as trevas do pecado, as trevas do engano. Então a igreja, como Paulo também vai dizer na sua carta a Timóteo, lá no capítulo 3, a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja ela deve manifestar essa verdade, mas o mundo, irmãos, não é assim. No mundo existe a idolatria. Consequentemente, no mundo existe a idolatria do Estado, a idolatria de governos, a idolatria de governantes, a idolatria de autoridades. No mundo pagão, contrário exatamente ao Evangelho, a autoridade, muitas vezes, isso desde o paganismo, desde os tempos antigos, foi colocada, elevada ao status de divindade, muitas vezes, é posta ali como realmente algo a ser adorado. E isso não é diferente nos tempos modernos. Todos os movimentos, comunismo, nazismo, eles têm essa característica, irmãos, também de endeusamento de governos, de partidos, de autoridade, de assim por diante. Nosso país não é diferente. Nós vivemos em muitos e muitos momentos da história brasileira esse endeusamento, essa idolatria a partidos, e assim por diante, irmãos. E esse é uma coisa que
o cristão ele deve evitar a todo custo, porque nós não fomos chamados para adorar partidos, para adorar pessoas, para idolatrar pessoas, mas nós fomos chamados para obedecer ao Estado, nos submeter aos governos, às autoridades, como um culto a Deus. E aqui está a primeira situação, irmãos, com relação ao presidente Bolsonaro. Nós nunca, por mais que os cristãos tenham votado nele, porque, como eu disse, por essas pautas conservadoras, nunca nós devemos, e um cristão deveria ter votado, se fez isso, errou, colocando como uma espécie de salvador, como uma espécie de esperança, porque nossa esperança, irmãos, é Cristo, é Deus, é o Evangelho. E nós votamos, e quem votou, né, aqueles que votaram, votaram e fizeram isso, irmãos, deveriam ter feito isso pelo menos, não com uma esperança no homem, mas por causa da pauta, por causa das ideias, por causa do pensamento deste político, e não com uma esperança nele, e não como uma idolatria. Então, o grande ponto aqui, a grande questão a nós evitarmos nesse caso, irmãos, é a idolatria, é o culto à personalidade. Então, acontece, por exemplo, meus irmãos, na carta de Paulo aos Coríntios, o que estava acontecendo ali era o culto à personalidade. Então, jamais um cristão deve olhar para Jair Bolsonaro, ou para Sérgio Moro, ou para qualquer outra pessoa como um ídolo, apesar, mesmo que essas pessoas elas tenham virtudes, mesmo que isso seja verdade, não são deuses para nós, e nunca devem ser vistos como deuses, e nunca devem ser idolatrados, e nunca devemos vê-los, nem Jair Bolsonaro, nem Sérgio Moro, nem qualquer outra pessoa, como uma espécie de esperança para nós, de forma nenhuma, de jeito nenhum, meus irmãos. Então, como reagir diante de uma situação dessa? A primeira questão é: estamos idolatrando pessoas? Estamos idolatrando, hoje nós estamos aí nessa crise política entre Jair Bolsonaro, está sendo acusado e assim por diante. Estamos idolatrando a Jair Bolsonaro? Estamos idolatrando o presidente da República? Os cristãos votaram nele como uma esperança, como um ídolo? Se fizeram isso, estão errados. Isso cega. Isso simplesmente deixa as pessoas sem avaliação. Qualquer autoridade, irmãos, ela deve ser posta abaixo de Deus. Esse é o princípio. Toda autoridade, diz aqui a palavra de Deus, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. E o cristão deve ver exatamente isso. Nós vamos obedecer à autoridade, vamos votar, procurar votar bem, escolher bem, como culto a Deus, como adoração a Deus. Isso nos leva ao próximo ponto, ou seja, se é verdade que nenhum homem é adorado, se é verdade que a nenhum homem deve ser dado culto, a Deus deve ser dado culto. E aqui a palavra de Deus deixa bem claro, esse é o segundo grande princípio, que os magistrados, versículo 3, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ele é ministro de Deus para o teu bem. Observem que o apóstolo Paulo ele diz aqui, meus irmãos, que as autoridades elas foram constituídas por Deus e elas têm legitimidade na medida em que elas, em obediência a Deus, cumprindo o mandamento de Deus, elas fazem o bem. Elas punam os criminosos, elas protejam os cidadãos de bem, elas pratiquem justiça. Portanto, essas autoridades, esses governantes, eles estão ali para exercer exatamente esse trabalho, esse serviço, exercer o bem, trabalhar para o bem, operar o bem, e devem ser julgados de acordo com isso. E aqui vem, meus irmãos, o meu segundo ponto. Como é que nós devemos ver essa situação? Ora, se não idolatramos Jair Bolsonaro, se não idolatramos Sérgio Moro, vamos buscar avaliá-los pela justiça. Os cristãos, meus irmãos, e aí eu volto à palavra de Deus em Mateus capítulo 5, quando a palavra de Deus ela nos diz, irmãos, que os cristãos são sal da terra e a luz do mundo. Eles, portanto, eles vão como sal, eles vão ser contra esse pensamento pagão da idolatria de Estado ou de governantes. Eles vão então adorar a Deus na sua obediência ao governo,
eles também vão avaliar os governos, vão avaliar as autoridades pela lei de Deus, pela palavra de Deus, pelo princípio do bem e da justiça. A justiça opera o bem sempre é justo. O apóstolo Paulo diz que os cristãos seguem a sua consciência, que eles não obedecem ao Estado simplesmente por temor de punição, mas por causa da consciência. No versículo 5 ele diz: portanto é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Lá no versículo 9 ele diz: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cristão é aquele que defende os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Ele procura viver piedosamente. Ele é sal exatamente porque ele vive piedosamente. Não é perfeito, evidentemente, mas ele defende os 10 mandamentos, defende a palavra de Deus, ele promove o bem, ele ama as pessoas, ele procura ali operar o bem na vida das pessoas, não adulterando, não cobiçando, não matando, não dando falso testemunho, vivendo para o bem de todos aqueles que estão em volta de si. Então ele faz isso, irmãos. Ele vive assim. E o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, na verdade, é que haverá uma harmonia entre esse cidadão de bem, esse cidadão cristão, e a autoridade legítima, a autoridade que também opera o bem. Podemos dizer então, em segundo lugar, que toda autoridade, ela não tem poder em si mesma e ela não define a lei, mas ela recebe o poder de Deus e ela é julgada, consequentemente, pela lei de Deus. Então, o presidente Bolsonaro, devemos avaliá-lo pela lei de Deus. Devemos avaliar também Sérgio Moro pela lei de Deus. O que está acontecendo agora, meus irmãos? Está sendo feita uma grave acusação contra o presidente. Se nós formos idólatras, nós diremos assim: se aqueles que votaram em Bolsonaro e elegeram Bolsonaro por uma questão idolátrica, não como adoração a Deus, não desejarão juízo, não desejarão julgamento. Isso aí, irmãos, não é salinidade, isso aí não é luz, de forma nenhuma. É anti-sal, é anti-luz, é trevas, é o mundo, é o pecado. A idolatria leva à cegueira aqueles que não querem a verdade, aqueles que não querem que seja avaliado realmente se isso é verdade sobre o presidente, aqueles que não estão, vamos dizer assim, aceitando sequer a possibilidade ou fechando os olhos para a possibilidade de crimes, estão contra Deus, estão contra a luz de Deus, não estão agindo de acordo com a palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que ser absolutamente a favor. Nenhum homem está acima da lei, nenhum homem é inquestionável, nenhum homem ele define a lei ou tem autoridade própria. Ele recebe a autoridade de Deus e ele deve ser julgado pela lei de Deus. Portanto, como cristãos, nós temos que ser absolutamente a favor de uma investigação seríssima sobre os atos de Jair Bolsonaro. Devemos defender isso. A acusação de Sérgio Moro foi séria e devemos defender, devemos insistir com as autoridades para que essa acusação e essas questões sejam avaliadas. Outra coisa que nós devemos fazer, irmãos, nós devemos avaliar os homens, avaliar as autoridades e não segui-las cegamente, e a nossa avaliação será sempre pela palavra de Deus. Será sempre pelas Escrituras Sagradas, pelos mandamentos de Deus. Vamos observar, irmãos, nós temos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o caso de Natã, que quando Davi pecou com Batseba, promoveu a morte de Urias e ficou ali tranquilo, procurou esconder, disfarçar os seus pecados e apaziguou a sua consciência. Mas Natã foi e apresentou, trouxe todo o erro dele, disse: tu és o homem que persegues o menor. Como vocês conhecem lá a parábola que Natã contou para Davi, e Davi então se arrependeu. Mas vejam, o profeta do Senhor não aceita disfarces, não idolatrou ali Davi. Ele adorava a Deus, ele servia a Deus, e ele foi questionar Davi com risco da própria vida. Nós temos, irmãos, também um outro exemplo bíblico aqui, já no Novo Testamento. Eu gostaria de ler com os irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 3,
capítulo 6, perdão, meus irmãos, capítulo 6, a palavra de Deus diz, no versículo 17, porquanto mesmo Herodes mandara prender a João, estou lendo capítulo 6, versículo 17, porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo e amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela, pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Nós temos nas escrituras inteiras, irmãos, a questão de que os profetas e, portanto, a igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade, deve estar pronta para denunciar os pecados das autoridades, para não se submeter a isso, para não, vamos dizer assim, se alinhar com corrupções, com injustiça, com atos ilícitos dos governos, mas ser luz, inclusive, também para denunciar em certo momento. Então, o posicionamento da igreja não deve ser de cegueira, de colocar um homem, de exaltar um homem acima da lei de Deus, muito ao contrário, mas de avaliar tudo. O cristão, ele deve, nesse momento, apoiar a plena investigação do presidente da República, a plena investigação, e também do ex-ministro Sérgio Moro, evidentemente que terá que provar suas acusações. Um outro detalhe, irmãos, muitíssimo importante aqui neste caso, é que nós temos que olhar e observar os atos das autoridades. Um cristão, meus irmãos, nós temos agora diante de uma acusação grave, nós estamos numa crise política em meio a uma pandemia, os cristãos devem ser aqueles que observam as autoridades. A idolatria cega. A idolatria faz com que a pessoa não enxergue mais os atos ilícitos das suas autoridades. Isso aí nós devemos abandonar, irmãos. Isso é terrível. A nossa atitude deve ser: vamos observar se o nosso governante, aquele que nós votamos, ele está cumprindo ali a sua pauta, aquilo para o qual ele foi eleito. E isso nós temos que fazer com o presidente da República. Nós não podemos simplesmente, devido a uma pauta, aqueles que votaram em Jair Bolsonaro, devido a uma pauta conservadora, simplesmente esquecer-se de uma avaliação. Nós temos que observar. O presidente da República tem cumprido o seu papel, além de defendermos as causas, né? Aliás, a investigação da presente situação, nós temos também que questionar nesse ponto. O presidente da República tem defendido, tem cumprido as suas promessas, tem defendido as causas em termos da economia, daquilo que ele disse, em termos da justiça, em termos dos valores, já que nós votamos e as pessoas, então os cristãos de uma maneira geral, votaram por causa dessas pautas. Temos que observar isso, temos que ouvir. Hoje temos internet, meus irmãos, nós temos que estar informados. Ouçam, existem vários canais, né? E observem um detalhe: não ouçam apenas aqueles que são a favor de um governo. Nós não temos que ser inocentes em pensar e imaginar que todos aqueles que são a favor dirão a verdade sempre. O poder atrai, e o poder, irmãos, vamos dizer assim, pela própria natureza do poder, pode atrair interesses, e pode atrair interesses de manutenção desse poder através de mentiras, de enganos, de falsificações. Portanto, é muito prudente que, se nós quisermos avaliar uma autoridade, um governo, nós não usemos somente os canais e as informações que vêm daqueles que apoiam, mas também da oposição, também daqueles contrários. Também devemos ouvir o contraditório. Isso é uma coisa que todo cristão deve fazer, e eu aconselho vocês, meus irmãos, é uma atitude cristã. Nós temos a palavra de Deus, por exemplo, mostrar para nós que quando se tem que julgar um crime, um caso, ouve-se o quê? Testemunhas. Na Bíblia, no judaísmo antigo, do Antigo Testamento, e o próprio Senhor Jesus Cristo aponta isso no Novo Testamento. E quando temos disciplinas na igreja, a quem ouviremos? Testemunhas, pessoas que viram. Então aí existe o contraditório, aí existe a questão de que, aquele que cometeu o crime, ele pode dizer uma coisa, mas existe as testemunhas, existe aqueles que estão ali, viram alguma coisa, que têm conhecimento. A nossa avaliação de um governante não será apropriada se nós ouvirmos apenas os canais daqueles que são, digamos assim, ligados
aos governantes, mas nós temos que ouvir o contraditório, nós temos que ouvir também, observar onde é que está a verdade, daqueles que também apresentam fatos, apresentam ali argumentações que mostram, por exemplo, que um governante pode não estar cumprindo as suas promessas de campanha, assim por diante. E a igreja e o bom cristão, cidadão cristão, ele deve avaliar isso. Então, além da justiça, meus irmãos, se nós quisermos, nós não somos idólatras, nós não somos pessoas que adoramos homens e personalidades, mas a lei de Deus e o princípio da lei é avalie tudo. E como você vai avaliar? Defendendo investigações e defendendo também, e observando também, procurando se inteirar dos fatos e das realidades. E assim nós poderemos, irmãos, observar se realmente aquele governante nós votamos bem, se nós podemos apoiá-lo, continuar apoiando ou não apoiando e assim por diante. O fato, meus irmãos, é que nenhuma pessoa deve estar acima da lei e deve estar acima da justiça e acima dos princípios de Deus. Nosso papel como cristãos, nesse momento, é colocar exatamente isso, esse princípio do juízo de Deus, da lei de Deus, como defensores da verdade, como defensores da justiça, diante de qualquer governante. E assim também deve ser feito com relação ao presidente Jair Bolsonaro, deve ser feito também com relação a Sérgio Moro, que fez as acusações e deverá então ali apresentar provas e assim por diante. As investigações terão, e nós devemos, irmãos, estar atentos e apoiando a justiça, não seres humanos, não colocando homens acima da justiça, da lei de Deus, mas como um culto a Deus. Veja bem o que eu estou lhes dizendo, irmãos, isso é culto, isso é adoração. Colocar a vontade de Deus, a glória de Deus acima de todas as coisas. E para finalizar, meus irmãos, duas coisas que eu gostaria de falar. Na nossa vida, nas nossas relações, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, nós devemos ser sal. Isso implica dizer que não somente nós devemos observar se as autoridades estão cumprindo o seu papel e estão ali seguindo os princípios da justiça, mas como cristãos nós devemos, irmãos, viver em justiça, como sal, como luz. Então nós não podemos somente, isso seria hipocrisia, nós queremos viver, vamos dizer assim, defender que as autoridades sejam avaliadas pela justiça, se nós mesmos não estamos vivendo em justiça, desfazendo o bom nome de Cristo e o bom nome do Evangelho. Então vivamos o Evangelho e a justiça de Deus. Esses mandamentos aqui, não para ser salvos evidentemente, mas como salvos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui vai uma recomendação para as redes sociais: não seja precipitado, cuidado com a difamação, cuidado para você não ficar espalhando notícias falsas, mentirosas. É pecado, irmãos, dar mau testemunho. Amemos o nosso próximo. Tudo que nós temos que fazer é por amor ao próximo. Nós temos que defender o nosso país por amor à nação, por amor à população, por amor aos nossos irmãos. Não se envolva em brigas, em confusão por causa de política. Esse não é o nosso papel. Se você puder exortar com sabedoria, com amor, faça, mas não brigue e não emita também opiniões precipitadas. Eu creio que esse é o momento, irmão, de todos nós nos calarmos e avaliarmos, conforme eu procurei aqui direcionar os irmãos, e observarmos realmente, procurarmos descobrir a verdade, apoiarmos as investigações claras a respeito de tudo isso. E o último conselho, meus irmãos: orar e orar e orar e orar muito. A palavra de Deus, ela vai dizer aqui para nós, aquele texto clássico, de 1 Timóteo, no capítulo 2, admoesto-te, pois. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Irmão, vamos orar. Vamos orar pelas autoridades, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela nação. Eu gostaria de concluir, irmãos, dizendo o seguinte: Deus é soberano. Nós devemos fazer tudo isso, não com raiva,
mas com amor. Amor a Deus e amor ao próximo, porque a justiça é fazer o bem. Por isso nós temos que lutar pelo bem. Nós devemos fazer isso com oração, irmãos, e descansando no Senhor, porque nós sabemos que Ele está controlando tudo isso. Confiemos no Senhor, Ele cuidará de nós. Procuremos fazer o bem nessa situação. E fazer o bem também é defender a justiça, conforme procurei incentivar os irmãos nessa meditação. E fazendo com amor, com mansidão, dizendo a verdade com amor e com mansidão, não nos envolvendo em briga, e orando e clamando muito, irmãos, e descansando no Senhor, sem pânico, mas descansando, sabendo que Ele cuidará de nós. Nosso culto não é aos homens, a nossa adoração é ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele seja a glória. Ele é o Rei, Ele está vindo, Ele é o nosso Rei, justo, absolutamente justo. A Ele servimos, Ele nunca decepciona. Somente a Ele seja toda a honra, toda a glória. E nós devemos viver aqui nesse mundo para Ele, em honra e glória. Meus irmãos, o Senhor está conosco, o Senhor cuidará de nós em meio a essa tríplice crise, não é? Ele sabe o que está fazendo e Ele cuidará, e Ele dirigirá o seu povo, abençoará o seu povo. Eu gostaria de encerrar lendo com vocês o Salmo 46, meus irmãos. O Salmo 46 diz assim a santa palavra do Senhor. Salmo 46. Nós cantamos, né? Nós cantamos aí. Nós vamos fazer a leitura agora desse salmo que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos amados, que Deus nos console com essa palavra. Ele está no controle, descansemos nele. Vamos orar, vamos pedir que Ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, que possamos, Senhor, dirigidos pela Tua bendita palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, possamos, Senhor Jesus Cristo, por Sua misericórdia, por Sua graça bendita, viver para a justiça no meio de tanta injustiça, de tanta maldade, tanta perversidade, sermos sal e luz, proclamarmos o Evangelho e defendermos sempre a justiça em todos os setores, inclusive no governo, em honra e glória ao Teu nome, com uma adoração a Ti. E que o Senhor abençoe a nossa nação, inclusive em meio a essa crise, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos cantar o último hino nesse momento, e daqui a pouco, então, eu trago alguns avisos e nós vamos fazer a oração final. Vamos cantar, irmãos, aleluia, salvação e glória.
Irmãos, eu quero lhes incentivar, não é, a vocês colocarem seus pedidos de oração no grupo. Então coloque, nós estaremos orando uns pelos outros. E também, meus irmãos, durante esta semana nós veremos como as coisas ficarão, não é? Nós devemos estar em oração, clamando, pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa cidade. Vamos ver aí como vai ficar a questão da pandemia. Deus nos abençoe a nossa cidade. E conforme for, nós vamos então decidindo aí sobre o futuro, irmãos, retorno aos nossos cultos presenciais. Se Deus assim nos permitir, na sua graça e misericórdia, vamos orando por isso. E vamos então decidindo, observando também aí os decretos do Estado, do governador, o governo do Estado e assim por diante das autoridades. Mas estejam em oração, tá bom? Uns pelos outros. Irmãos, contem sempre com o nosso apoio. Nós estamos orando e apoiando uns aos outros e faremos isso na graça do Senhor nosso Deus. Acompanhem as meditações, as reflexões na santa e bendita palavra de Deus que eu estou procurando trazer aí durante a semana, tá bom? Hoje à noite, se Deus quiser, eu vou publicar o segundo link às 18 horas, irmãos, para que nós possamos então meditar, né, cultuar o Senhor com a nossa família. Reúna a sua família às 18 horas, nós vamos fazer o segundo culto deste dia do Senhor. Vamos orar, encerrando o nosso culto então, agradecendo ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por nós termos a oportunidade de te adorar nesta manhã na Escola Bíblica Dominical. Conhece a necessidade dos teus servos, Senhor, abençoa-os em nome de Jesus. Consola-os, anima-os, direciona-os, abençoa-os com a tua palavra, em que em tudo isso, Senhor, o teu nome seja glorificado e nós sejamos grandemente abençoados. Lembra dos enfermos, lembra que eles estão passando outras lutas e intervém, Senhor. Salva, meu Deus, e abençoa a nossa família. Fortaleça a nossa piedade, possamos crescer em amar, te servir, viver para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, para que possamos, por sua misericórdia, por sua graça bendita, santíssima, Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus, viver como sal, como luz, em honra ao teu nome, levando o Evangelho aos outros. Salva, Senhor, a nossa família, salva a nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura os papéis familiares e abençoa o nosso país, salva essa nação. Senhor, que essa crise política passe, essa crise econômica e sanitária também, nos livra desse vírus. Senhor, tem misericórdia, dá sabedoria às autoridades para que eles tomem posicionamento correto. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós descansamos em Ti. Abençoa a Tua igreja em toda a terra e fortaleça os irmãos nesses dias difíceis e que a Tua palavra se espalhe no mundo todo, em nome de Jesus. E o Teu nome santo seja glorificado. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa as nações, abençoa os governantes, abençoa, Senhor, nos livrando deste mal. Em nome de Jesus, muito obrigado pela alegria de podermos cultuar, adorar o Teu nome, nos dá agora uma boa continuidade do dia do Senhor e que à noite possamos reunir a nossa família para continuar Te adorando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Tenham um bom almoço e 18 horas nós estaremos aqui, Deus quiser, para continuarmos a cultuar o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Amém. Até logo, irmãos.